Apesar de parecer um filme aparentemente simples sobre um motorista que é perseguido por um caminhão misterioso, Encurralado esconde em sua narrativa uma poderosa reflexão sobre a condição humana diante do medo, da solidão e da imprevisibilidade da vida moderna. Steven Spielberg, ainda em início de carreira, construiu um suspense que foi muito além de um thriller televisivo. Criou uma parábola sobre a fragilidade do indivíduo diante de forças que ele não compreende. O protagonista, David Mann, não é um herói clássico. Ele é um homem comum preso no trânsito da vida cotidiana. Até que, em um encontro fortuito com um caminhoneiro anônimo, se transforma em uma luta pela sobrevivência. David representa um sujeito moderno, alguém que acredita que está no controle, mas que de repente vê seu destino perseguido por forças incontroláveis e impessoais. O caminhão, por sua vez, é um personagem sem rosto, sem motivação clara e sem identidade. Essa ausência de explicação é crucial, uma metáfora para aquilo que é chamado de angústia do desconhecido, quando o medo não nasce do que sabemos, mas daquilo que não conseguimos compreender, e o motor roncando é a manifestação do absurdo. Camus dizia que o mundo é indiferente às nossas pretensões de sentido, e Encurralado parece ilustrar exatamente isso. O caminhão não persegue David por vingança, por dinheiro ou por qualquer motivo racional. Ele apenas persegue. O absurdo da existência se traduz na perseguição interminável. Afinal, viver é fugir de perigos que não pedimos para enfrentar. O embate também pode ser lido por um conflito entre homem e máquina. Em um mundo cada vez mais industrializado, o sujeito moderno é esmagado por engrenagens que ele próprio criou. E o caminhão é o símbolo do progresso, que deixou de servir ao homem para se tornar o predador. O filósofo Heidegger também já disse certa vez sobre a técnica que mostra sua face destrutiva, transformando o humano em algo descartável. Há ainda nesse filme uma dimensão social e psicológica. David, ao longo do filme, é um homem que demonstra medo, inseguranças, passividade, e o caminhão é, nesse sentido, o confronto inevitável contra a sua própria covardia. E como se fosse um teste existencial, ele precisa deixar de ser mais um cidadão que está conformado para assumir a sua capacidade de resistência. O inimigo então externo também é um inimigo interno. E o deserto, o cenário predominante do filme, reforça essa ideia de vazio existencial. Diferente das cidades cheias de distrações, a estrada solitária obriga o homem a encarar a si mesmo. Sem testemunhas, sem ajuda, sem instituições que o amparem, David está reduzido ao essencial: lutar ou ser derrotado. Nesse sentido, o deserto é quase um espaço metafísico, onde o humano se vê nu diante do nada. E a luta final, onde David decide enfrentar o inimigo, é menos uma vitória contra o inimigo e mais uma afirmação de sua existência. Ele não vence porque derrotou a máquina, mas porque ousa resistir ao absurdo. É uma vitória existencialista. A liberdade só surge quando o indivíduo aceita que o mundo é caótico e mesmo assim decide agir. O caminhoneiro de Encurralado nunca mostra o rosto, mas por trás daquela presença ameaçadora estava Carey Loftin, um lendário dublê de Hollywood. Loftin já tinha uma carreira em filmes de perseguição e ação, conhecido por sua habilidade no volante e por encarnar personagens perigosos sem precisar aparecer em destaque. No filme você consegue ver ele claramente, de forma breve, tomando uma cerveja, encarando o nosso protagonista e dando pistas de quem ele é, mas nunca pistas da sua motivação. E Spielberg escolheu justamente ele para dar vida ao vilão invisível, porque queria que o vilão na verdade fosse o caminhão e que o motorista parecesse invisível para que o caminhão parecesse um ser vivo, implacável, um monstro. Portanto, o motorista foi Carey Loftin, mas o vilão real do filme é o caminhão.
Ao não revelar o rosto do caminhoneiro, o diretor Spielberg reforça o caráter universal da ameaça. O mal não tem identidade porque não precisa, e ele é parte estrutural da vida. O acaso, a imprevisibilidade, a irracionalidade, como numa parábola bíblica ou num mito grego, o herói é testado por uma força maior e sem explicação, e sua dignidade nasce justamente de como responde a essa provação. Ao longo de sua carreira, Steven Spielberg foi influenciado fortemente por autores de ficção científica, como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury e outros, que exploravam essa relação complexa entre o homem e as máquinas. Encurralado simboliza o clássico dilema de homem versus máquina, a força mecânica e quase incontrolável de um caminhão que testa a inteligência, a coragem e a criatividade humana diante de um perigo quase indomável. O diretor propõe assim uma reflexão sobre os limites e as vulnerabilidades humanas frente à tecnologia. Muitas obras seguintes incorporaram elementos desse filme, aproveitando também o gosto natural das pessoas por carros e os colocando em confrontos contra humanos. Filmes como Christine, Carro, a Máquina do Diabo e diversos outros consolidando a sua influência duradoura no cinema. Esse filme tem várias camadas, várias teorias. Outras pessoas poderiam dizer que então o caminhão estava controlando um humano para confrontar outro humano. Numa leitura mais ampla, as máquinas que vão dominar o mundo um dia e se rebelar contra os seus criadores, até que o mundo fique livre para que elas decidam o que vão fazer com ele. Encurralado, portanto, é muito mais do que um thriller. É uma meditação sobre o que o mundo está se transformando. Steven Spielberg transforma o banal, um carro perseguido por um caminhão, em uma alegoria filosófica sobre a condição humana. É ou não é um gênio? Quero saber a sua opinião sobre esse filmaço e a sua leitura sobre Encurralado. Um filme dos anos 70, mas Steven Spielberg, mesmo em início de carreira, já mostrava habilidades de um veterano. Criou uma história atemporal e inesquecível. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!